Hoje no Web News nós vamos falar sobre as ações dos Estados Unidos contra imigrantes, porque além de cancelar mais de 100 mil vistos, suspender processamentos de imigração para 75 países e nos ameaçar nas redes sociais em português, o governo de lá declarou legítima defesa no caso onde um agente do ICE tirou a vida de uma cidadã do próprio país. Nós vamos falar também sobre o Canadá, onde programas de imigração foram pausados e cancelados, onde regras mudaram para estudantes, empreendedores e cuidadores, e onde novas decisões impactam ucranianos e iranianos. Vamos falar ainda sobre o novo sistema de entrada e saída da Europa, que está gerando fila e confusão nos aeroportos, a França, que criou um exame cívico obrigatório para imigrantes, a Alemanha controlando mais as fronteiras, o Reino Unido anunciando novas regras para a imigração e a Itália definindo o calendário para oportunidades de trabalho para imigrantes em 2026. Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos ao Web News. O meu nome é Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura. Hoje eu estou usando uma camiseta preta de gola V, uma gola não é muito profunda, uma gola rasa, com um colar que tem uma pedra roxa na frente, vertical, um boné todo preto. Atrás de mim o cenário é com uma imagem em movimento, tipo de um telejornal mesmo, com várias cidades do mundo, para remeter aí o assunto de notícias de imigração e relacionadas a imigrantes, que é a proposta desse programa. E eu gravo sentado, tá, gente? Então pega do meu peito para cima. A audiodescrição é para incluir as pessoas que não conseguem ver, tá, pessoal? Eu quero te convidar para poder curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, comentar o que você achou das notícias que eu vou falar aqui hoje e também compartilhar com pessoas que você sabe que gostam de saber sobre esses assuntos, porque a gente realmente tenta atualizar no máximo, assim, todo mundo que quer saber sobre isso, tá? Te pedir também para você me seguir nas redes sociais, seguir as redes sociais do canal, porque tudo isso faz parte aí do nosso trabalho e para fazer os algoritmos, tanto daqui do YouTube quanto das redes sociais, divulgarem o meu trabalho por aí. E isso ajudar aqui tudo a crescer e melhorar muito a qualidade de tudo que eu faço, tá bom? Normalmente o programa Web News vai ao ar aos domingos, mas como tem muita coisa, eu tive que filtrar bastante, acabou atrasando, mas estamos de volta. E também foi depois de uma pausa aí, porque desde o dia 14 de dezembro que não tem um Web News assim de notícias de lá até agora. A gente teve a retrospectiva de notícias sobre os Estados Unidos. Inclusive eu queria saber de vocês, se vocês querem mesmo, eu falei que ia fazer a retrospectiva de 2025 sobre o Canadá, e acabou que eu não fiz. Queria saber de vocês se vocês querem mesmo que eu faça ou se já passou. Porque de repente já passou. Então, não sei. Me conta aí o que vocês acham, tá bom? Então, basicamente, esse é o primeiro Web News do ano falando sobre as notícias de dezembro do ano passado e de janeiro desse ano, né? Então, sejam muito bem-vindos se é a primeira vez que vocês chegaram aqui no meu canal, tá bom? Gente, nós vamos falar aqui então das notícias mais importantes relacionadas a esse assunto, né, imigrantes e imigração, que aconteceram, como eu disse, do dia 14 de dezembro, aí no caso até o dia 18 de janeiro, tá, gente? Porque eu vou gravar logo o programa que vem ao ar nesse domingo, tá bom? O mundo tá um caos, né, gente? Mas eu acho que tá bem difícil superar o caos dos Estados Unidos, né? Então a gente já vai começar, claro, falando sobre os Estados Unidos, inclusive sobre uma situação bem desagradável, tá? Uma coisa bem triste que aconteceu lá, que foi que no dia 7 de janeiro de 2026, foi esse ano mesmo, uma operação do ICE, que é o Immigration and Customs Enforcement, que é a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, terminou com uma mulher morta a tiros em Minneapolis. A versão oficial do governo é que o agente agiu em legítima defesa, alegando que a mulher teria tentado atropelá-lo. O caso ganhou repercussão nacional, gente, e mundial até, né? Porque vídeos divulgados nas redes sociais contradizem essa versão e porque houve denúncias de que o ICE teria negado atendimento médico imediato. Chamadas de emergência divulgadas depois mostram o caos absoluto no local e o episódio gerou protestos massivos, especialmente em cidades santuário. O governo respondeu dizendo que processar agentes do ICE com facilidade paralisaria as operações e usou o caso para justificar operações mais duras e pressão direta contra cidades que não cooperam com deportações.
Pois é, gente, foi uma grande confusão, foi muito triste mesmo. Tem o vídeo, nós vamos ver aqui o vídeo, tá? Se você é sensível com isso, então até vai ter aqui uma mensagem do New York Times. Nós vamos ver um vídeo do New York Times no X, no Twitter, mostrando o passo a passo, tá? Essa na imagem é a Nicole Good, que foi a Renee Nicole Good, que foi a vítima dessa situação. Essa notícia tá na descrição do vídeo, tá, gente? Que isso daqui é da CBC News Brasil, mas tem na descrição do vídeo todos os detalhes, tá? Vocês vão poder ler essa matéria lá também. Deixa eu pegar o vídeo aqui para vocês, só um instante. Porque realmente é uma situação que chocou muita gente e assusta, né, gente? Assusta bastante. Bom, peraí. Eu vou deixar pronto, deixa eu só mostrar quem é a pessoa que postou esse vídeo. Como é a proposta aqui do programa, ó. Foi essa pessoa aqui, Christopher Balzi, essa conta aqui, tá, ó, C. Balzi, que postou. Eu vou abrir aqui e a gente vai ver e ouvir, tá, gente? Esse é o vídeo do New York Times analisando os fatos. Eu vou tentar mexer no volume, porque se eu for falando em cima, não fica uma faladeira, uma falação em cima da cabeça de vocês. Vamos lá. Esse vídeo inclui imagens gráficas e linguagem gráfica também. Na quarta, em Minneapolis, ela... Trump administration officials said these were, quote, defensive shots fired because the officer was being run over. A woman attacked them and those surrounding them and attempted to run them over. But our analysis of... Aqui está explicando que disseram que o governo disse que ela tentou atropelar o rapaz, tá? Mas aí começou a dizer que a nossa análise mostra diferente. Vou deixar o vídeo rolar, porque senão vai demorar. Bystander footage, filmed from different angles, appears to show the agent was not in the path of the victim. Ó, o agente não estava no caminho da vítima e ele atirou at close range. Bem próximo dela. Mas aí vai mostrar mais coisas. Here's how events unfolded. Como que aconteceu? Moments before the shooting, Antes the do victim's tiro, maroon SUV is a stopped. vítima estava nesse carro parada, Multiple unmarked federal vehicles are outros idling. veículos do ICE sem Secretary identificação. Noem alleged the motorist, quote, was blocking the officers. Eles disseram que ela estava Bystanders bloqueando. were blowing whistles and yelling O at pessoal them. ficou assoviando, usando assovios. Then, federal vehicles started moving toward the maroon SUV. Eles começaram a se mover em direção a ela. Aí ligaram as sirenes. A federal agent films Ó, the scene on his phone. agente federal estava filmando, aquele que The mostrou driver ali. rolls forward slightly, turning left. Depois ela Then stops and voltou um waits pouco for para others to trás, come ahead. virou virante para a esquerda para poder dar ré. Two agents Dois entered the agentes silver pickup and walked toward the vehicle. Andaram em direção ao veículo. Aquele lá, ó. Moments later, shots Depois, were fired. olha, ela virou o volante e depois em seguida os Let's look at the tiros. scene again. Vamos ver de novo a cena. This is the agent who shoots the driver. Ele é o Walks que around the atirou. car filming and disappears from view. Esse contornou o veículo e desapareceu por causa do outro veículo ali. Sai do carro, sai do carro, sai da porra do One of carro. them grabs at the door handle and Aí o cara ficou puxando ali, ó. Olha lá, o cara tava filmando lá, tirando a arma. Ela deu ré, apparently attempting to leave. aparentemente tentando sair. Ao mesmo tempo, Crosses toward the left olha lá, eles mostraram o cara, olha lá, ele tirou a fire arma, on the motorist. ela virou o volante. Shooting as she Ele já tirou a arma antes dela acelerar. The moment the agent fires, No momento he que ele is standing atira, here, to the left. olha lá onde ele tá. Os pés dele são aqueles lá atrás. O volante estava virado para a direita, ou seja, distante dele, para sair dele. Ele alegou que eles estavam que a SUV, o carro estava indo para cima dele. Essa outra cena, eles usam essa cena para dizer que ela atingiu o agente e que realmente a cena parece isso. Ah lá, ó. Tá vendo? Parece de fato que ele foi atingido. Mas quando a gente sincroniza, a gente pode ver que ele não foi atingido. Inclusive os pés dele estavam fora da direção do carro. A SUV bate no carro branco lá na frente, ó.
A bystander runs toward the collision. Alguém corre lá para tentar ajudar. Federal agents on scene do not appear to rush to provide emergency medical Os care. agentes na cena do crime não Eventually, fazem the agent nada. who shot the motorist approaches the O cara que atirou nela foi lá. Seconds later, Depois he turned segundos back depois around ele and tells voltou his colleagues to call e 911. gritando para os amigos dele, chama o ICE, chama o 911, o 911. Você atirou em alguém. Aí o cara tá gritando com ela, sai daqui. E a pessoa tá falando, você atirou. Aquele cara ali se identificou como médico, como a physician. Posso ir checar o pulso dela? Não. Backup? Não. Eu sou um médico, eu não me importo. O cara gritou, I don't care, eu não me importo. Segundos depois, todos eles entraram no carro e foram embora, sem ter chegado ajuda. Então, esse é o vídeo do New York Times, mostrando esses detalhes. Eu não vou repetir porque ele é grande, então dá para vocês virem aqui depois e conferirem, tá, gente? Se vocês quiserem. Então, esse foi o vídeo do New York Times mostrando frame by frame, né? Tipo assim, passo a passo, passo a passo o que aconteceu ali. Aí agora a gente vai ter uma câmera, a câmera do agente do ICE, tá? E aí, deixa eu fazer aquilo que eu fiz aqui, para vocês saberem quem postou. Pronto, ó, essa pessoa aqui, ó, Scary Larry, tá? Essa conta aqui. Aí, olha aqui, isso aqui foi feito pelo telefone. Ela tá dizendo, não é uma câmera corporal, não. Vamos ver. Aí aqui, na hora eu falo. Ó, essa câmera é daquele cara que o vídeo anterior mostrou contornando o carro. Ai, tinha um cachorro lá dentro, meu Deus. Tá tudo bem, dude. Eu não tô com raiva de você. Não tem... A pessoa falou assim, tá tudo certo, a gente não troca a placa toda manhã não. Vai ser a mesma placa quando você voltar para conversar com a gente mais tarde. Nós somos cidadãos estadunidenses. Você quer vir atrás da gente? Pode ir, mas vai primeiro almoçar. Essa, inclusive, parece que é a esposa dela, tá, gente? Olha lá ela. Ó. Deixa eu só ver. O vídeo tá parando. É aqui que eu quero. Eu vou voltar. Porque é aqui que tá dando a polêmica, ó. Pior que tá travando, né? Ó, prestem atenção na hora que... Deixa eu ver se eu consigo. Ó, aqui, contornou. Olha pro volante. É isso que eles estão falando, ó. Depois que essa aqui falou isso... Olha lá, o pneu ainda tá virado pro lado que iria pra esquerda. Ó, sai do carro. Tem outro cara falando, sai do fucking car. Olha ali, olha lá, ela virou o volante, ó. Ó, ela virando o volante. É aí que tá o X da questão. Ela virou o volante para se desviar, para sair dali, para se desviar de novo, ó. Olha o volante. Ali, ó. Ela virou o volante. E aí a gente viu no outro, e ali ele matou a mulher. A gente viu no outro vídeo como que a roda, né, do carro ficou. Ela realmente virou o carro saindo do... Como é que eu fecho isso aqui, meu Deus? Espera aí. Se desviando do cara, né? E aí, tem também aqui um outro vídeo que o pessoal está dizendo que é meio que uma comemoração dos agentes por terem tirado a vida dela. Isso é o que as pessoas estão dizendo, tá, gente? No vídeo, de fato, mostra eles meio que fazendo algum tipo de comemoração. Ó, isso aqui mostra os agentes do ICE depois que mataram a mãe de 3 pessoas, né? Essa pessoa aqui é o Joshua Redico que postou. Vamos abrir aqui. Então, isso aqui foi logo depois. Isso aqui, gente, esse é um corte, tá? Mas tem nas redes sociais inteiro de tudo, tá? E você vê isso aqui acontecendo... As coisas que aconteceram ali atrás, tá? Isso foi depois que eles atiraram na mulher. E tem um outro detalhe, não sei se vocês prestaram atenção, naquele vídeo, nos vídeos que mostram o momento que ele atira, ela fala pra ele assim, it's okay, dude, I'm not mad at you. Tá tudo bem, dude, tipo assim,
cara, tipo assim, sabe? Mano, tipo assim, um jeito informal de falar, mas que não é desrespeitando, tá? E ela fala, tá tudo bem, eu não tô com raiva de você. E aí, ele vai lá pra trás, filma a placa. Aparentemente, a esposa dela, pelo que eu li as matérias, fala com ele assim: ó, tá tudo bem, a gente não troca a placa do carro toda manhã. Quando você vier mais tarde falar com a gente, pra conversar com a gente, a placa vai ser a mesma. Aí, ele volta pra ela. E aí, aquele momento que eles começam de novo a sai do fucking car, sai do fucking car. E ela não quer sair. E aí ela gira o volante pra direita pra se desviar porque ela só deu ré, virada para a esquerda, para que ela pudesse posicionar o carro de um jeito que ela pudesse ir para lá, que era para sair dali, que era o que ela queria. Então, ela vai vir o volante na hora que ele está falando, está virando o volante, e a cena mostra que ele estava tirando a arma. Naquele outro primeiro vídeo, mostra que ele tirou a arma no momento que ela estava. Logo em seguida, ela vira o volante. Ou seja, ela se sentiu ameaçada, pelo que os vídeos mostram, e ela virou o volante e quis sair dali. E aí ele fala assim, you fucking bitch. Ele chama ela tipo de, entendeu? Mesmo ela tendo falado, tá tudo bem, não tô com raiva de você. Ela queria sair dali. Então depois disso acontecer, acontece isso daqui dos agentes do ICE que estavam lá. Pausei sem querer, peraí. Ó. Ou seja, o pessoal tá mostrando como que eles estavam comemorando. E olha lá a cena ali atrás, gente, ó. Ali foi onde ela bateu o carro branco. E eles batendo. Tem mais coisas por aí, tá? Eu também tive que poupar, assim, o que eu ia colocar aqui para não dar problema. Mas tem, é só vocês pesquisarem que vocês vão encontrar. Então, assim, a coisa ficou bem feia, né? Realmente, infelizmente. E aconteceu isso. Eles mataram a mulher. E muita gente está dizendo que foi legítima defesa mesmo e tal, tá, gente? Não é uma coisa que unânime de que as pessoas veem o que aconteceu, não, tá? Inclusive tá rolando muito nos Estados Unidos uma postagem, eu não vou lembrar de quem agora, falando assim, eles vão ver e vão dizer que não aconteceu, mesmo vendo. Então assim, tá explícito ali, ele xinga a mulher mesmo ela dizendo que estava tudo bem, mas as pessoas estão dizendo que ela foi pra cima dele sim, mesmo as imagens mostrando o contrário. E aí virou uma confusão, tá, gente? Muitos protestos, o prefeito de Minneapolis falou bastante coisa, o governador do estado também contra o presidente dos Estados Unidos. E aí agora o presidente dos Estados Unidos ele está dizendo que vai colocar o exército nas ruas de Minneapolis porque ele tem o foco realmente de pegar todo mundo que está ali. Falando sobre quem fala português, pelo menos, para a gente fingir que a gente não sabe que é para o Brasil. No dia 15 de janeiro agora, de 2026, o governo dos Estados Unidos publicou pela primeira vez mensagens oficiais em português direcionadas a imigrantes, no caso, que falam português. E a mensagem dizia o seguinte, em resumo, né? Tá escrito ali, tá, gente? Essa conta aí eu nem sabia que existia, viu, gente? É uma conta oficial do governo dos Estados Unidos em português. Tá escrito isso aí, ó. Se você vier aos Estados Unidos para roubar os americanos, o presidente Trump vai te jogar na cadeia e te mandar de volta pro lugar de onde você veio. O próprio governo afirma que isso faz parte de uma estratégia de dissuasão direta, falando com públicos específicos antes mesmo da entrada dessas pessoas no país. Os brasileiros são citados como público relevante nessa comunicação. Então, eles botaram isso aí, tá? Eu achei que era fake, tá? E isso aí tá aí. É só ir lá olhar, tá, gente? Por isso que eu tô colocando aqui, ó. USA em português. Em português, né, gente? E a gente fica pensando, e o negócio da Copa do Mundo, né, gente? Bom, com os Estados Unidos sediando a Copa do Mundo de 2026, muita gente ficou preocupada, né? E aí, como é que vai ficar? E a resposta é simples, tá, gente? A Copa não suspende regras migratórias. Atletas, delegações e jornalistas entram em categorias especiais. Torcedores continuam sujeitos às regras normais de imigração, sem visto automático, ou seja, tem que fazer visto, o rigor continua valendo, continua a mesma coisa, tá? Isso vai se emendar, inclusive, com aquela questão de que os Estados Unidos suspendeu os vistos e tal. Não é o caso para esse assunto aqui para ir para a Copa, visto de turismo e tal, tá, gente? Não é o caso. A gente vai falar aqui daqui a pouco, mas não suspende esse tipo de visto não, tá?
Pois é. Então, ele continua agindo, né, gente? O presidente dos Estados Unidos segue agindo aí contra os imigrantes, e aí no caso é claro que ele deixa claro que ele está fazendo isso contra os imigrantes indocumentados, e, e mais de 100 mil vistos foram revogados. No dia 12 de janeiro de 2026, o Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou oficialmente que mais de 100 mil vistos que já tinham sido emitidos foram revogados. E aqui é importante entender uma coisa, isso não é sobre novos pedidos de visto, tá, gente? São vistos válidos. Eles foram cancelados depois, já foram aprovados, estavam válidos e foram cancelados. Segundo o governo, o visto não é um direito, é uma permissão baseada em confiança e pode ser revogado quando o governo entende que há risco migratório. O que entra como risco, segundo o próprio governo, que eles consideram como risco é overstay, que é quando você fica mais tempo, a pessoa fica mais tempo do que estava permitido ficar, o trabalho sem autorização, a mentira na entrevista, a intenção de imigrar com visto errado ou até a interação com a polícia, mesmo sem condenação criminal. Seria o seguinte, você teve algum problema com a polícia, discutiu ali não sei o quê, se isso ficou registrado, isso já consideraria um motivo. Que está acontecendo de gente, inclusive, ser deportada por causa disso, tá, gente? A divulgação desse número tem um objetivo claro, que é passar a mensagem de que o visto pode ser cancelado a qualquer momento. Isso é verdade para qualquer lugar, tá, gente? Qualquer país, na verdade, não é por implicância apenas dos Estados Unidos, não. Isso. Inclusive, quando a pessoa aplica por visto aqui para o Canadá, por exemplo, fica claro dizendo que o visto é um privilégio, não é um direito, tá? Isso é um discurso comum nos outros lugares. Inclusive, essa matéria é da Reuters, tá, gente? Que é essa que está na tela e o link está na descrição do vídeo. Os brasileiros entram nesse grupo porque o Brasil aparece com frequência nas estatísticas de overstay, que é essa galera que fica mais tempo do que o que está permitido. Sabe aquela história que todos nós já ouvimos da pessoa falar que entrou nos Estados Unidos e falou lá no aeroporto que fica 2 semanas e está lá 10 anos? É isso. Isso é overstay. Tá? Mentiu na hora que entrou ali também para o oficial de imigração, mentiu no consulado, porque disse na hora de tirar o visto que ia ficar só durante o período de férias, ou etc, né? E na verdade essa pessoa estava querendo era ficar nos Estados Unidos. Isso é considerado um ato contra o ato de imigração, não só dos Estados Unidos, tá, gente? Mas do Canadá também e dos outros lugares também, tá? A matéria tá aqui para vocês poderem conferir. O cara cancelou 100 mil vistos. Só que ele não parou por aí, porque senão não seria ele, né, gente? Ele fez mais. Que foi... Peraí, deixa eu abrir aqui para vocês. Também da Reuters, tá, gente? A matéria. Vou colocar aqui para vocês. No dia 13 de janeiro, foi um dia depois de 2026, o Departamento de Estado emitiu uma diretriz interna determinando a suspensão do processamento de vistos de imigração, ou seja, vistos de residência permanente, os chamados Green Cards, o pessoal que estava aplicando para ter Green Card, para ter residência permanente nos Estados Unidos. Essa diretriz foi tornada pública no dia seguinte, tá? Então eles anunciaram, mas aí eles publicaram no dia 14 de janeiro. E foi aí que eles, então, anunciaram a suspensão. Os Estados Unidos, então, congelaram o processamento de vistos de imigração para cerca de 75 países. Isso afeta green cards por família e por trabalho. Não afeta turismo, tá, gente? O visto de turismo não é isso. A justificativa oficial do governo é diplomática. Segundo o Departamento de Estado, esses países não cooperam adequadamente com deportações, atrasam documentos ou dificultam o retorno de seus cidadãos. A mensagem é direta. Se o país não coopera, seus cidadãos não terão imigração facilitada. Fontes internacionais indicam que o Brasil está entre os países afetados. Eu apertei alguma coisa errada aqui, não apertei? Apertei, mas já coloquei de volta, né? Está entre os países afetados. Na verdade, não é só fontes internacionais, o próprio anúncio fala, tá, gente? E aqui é importante esclarecer o seguinte, é fake que os Estados Unidos suspenderam os vistos de turismo para brasileiro, tá, gente? Isso não aconteceu. O que aconteceu são aplicações para residência permanente, ou seja, para o Green Card. Então, não foi, aqui está até incluindo, o Brasil está aqui. Aqui, ó.
Inclusive, o Brasil está na primeira lista aqui, ó. The pause, which will impact applicants from Latin American countries, including Brazil, Colombia and the Uruguay. Ou seja, o Brasil está aqui, ó. O primeiro apareceu aqui nessa notícia da Reuters, tá? Mas existe o documento também, a publicação oficial, que também está na descrição do vídeo. Gente, o bichinho tá nervoso, hein? Tá fechando. E a Reuters colocou o Brasil ali no primeiro lugar. Confesso que eu não me lembro se lá na publicação do governo, se o Brasil tá no primeiro lugar, tá, gente? E ainda sobre os Estados Unidos, gente, no dia 15 de dezembro de 2025, entrou oficialmente em vigor a obrigatoriedade da biometria facial na saída do país, dentro do chamado Entry-Exit System, operado pelo CBP, que é o Customs and Border Protection, que é a alfândega e controle de fronteiras dos Estados Unidos. Antes disso, os Estados Unidos sabiam exatamente quem entrava, mas não tinha certeza absoluta de quem saía. Segundo o próprio governo, esse era o maior problema migratório do país, o overstay, que é quando a pessoa entra legalmente, mas fica além do tempo permitido pelo visto. Com esse sistema, o governo passa a saber com precisão quem saiu e quem não saiu. Isso é importante porque todas as medidas que vêm depois dependem dessa informação. Que é aí que tá. Pegou, viu que o cara ficou mais tempo do que o que ele estava permitido, esse cara vai ter problema com a imigração. E é até interessante saber o seguinte, fala muito sobre o overstay, gente, sabe quando a pessoa fala assim, não, as histórias falam assim, a pessoa entrou aqui ilegalmente e tal, não sei o que, existe uma diferença. Entrar ilegalmente, no caso dos Estados Unidos, é entrar sem ter tido nenhuma permissão para entrar. Um exemplo seria a fronteira do México, nadar no Rio, aquela coisa toda ali. Não tem um documento que autoriza a pessoa a entrar. E ela, de algum jeito, entrou. Sei lá como, nadou, sei lá. Isso é entrar ilegalmente nos Estados Unidos. É diferente de uma pessoa que está indocumentada nos Estados Unidos, mas ela entrou legalmente. Que aí entra esse exemplo que eu dei. Vou visitar a Disney, vou ficar uma semana, vou ficar 2 semanas em Orlando, mas na verdade a pessoa está com o plano de entrar e ficar, que é o que muita gente faz. E aí ela passa desse tempo que ela disse que ia ficar. O oficial de imigração ali pode ter determinado que ela deveria ter saído naquele prazo que ela disse mesmo, ou pode simplesmente não ter falado nada, e aí ela tem um tempo a mais ali, mas eu não lembro agora também de cabeça qual que seria. No caso do Canadá, vou usar o exemplo do Canadá. Se o cara não falou nada, é porque a pessoa tem até 6 meses para ficar ali no status de visitante. Se passar disso e ela não tiver aplicado nada para estender o status de visitante, não ter feito nada, é o chamado overstay. Então ficou além do que deveria. E isso no histórico gera um grande problema para as pessoas. Lembra que eu falei aqui no Web News, inclusive, sobre uma moça brasileira que era ex-cunhada dessa secretária do Trump, essa loura, Caroline alguma coisa, que dá as notícias ali, que faz a comunicação oficial da Casa Branca e do Trump para a imprensa. O irmão daquela mulher foi casado com uma brasileira e tem um filho, inclusive um filho maiorzinho, já não lembro assim, não sei, não é bebezinho não, é criança, mas não é bebezinho não. Eles não estão mais juntos, mas essa moça está no processo de green card, etc. Ela foi detida pelo ICE. E mesmo com tudo sendo aprovado e tal, existe, de acordo com as notícias, existe no histórico dela um momento que tenha acontecido de overstay, supostamente. Então, aí eles foram cavar ali para poder procurar problema, entendeu? Então, ficar no histórico, ou seja, em qualquer lugar do mundo, esse tipo de atitude contra o ato de imigração pode sim te virar uma dor de cabeça lá na frente, tá? Então, é por isso que agora eles estão traqueando a saída também dos Estados Unidos. E lembrando que os Estados Unidos, a imigração dos Estados Unidos e a imigração do Canadá compartilham muitas informações. É o que a gente chama de Beyond the Border, tá? Que é tipo além da fronteira. Tá, agora, encerrando o assunto Estados Unidos, com uma notícia muito boa no sentido de representação de imigrantes, a gente vai falar sobre o imigrante que virou prefeito de Nova York. Essa aqui é do The Guardian, tá, gente? O link está na descrição do vídeo também. No dia 1º de janeiro de 2026, Zoran Mamdani tomou posse como prefeito de Nova York, a maior cidade dos Estados Unidos. Ele nasceu, gente, em Uganda, ou seja, ele é imigrante.
e é filho de imigrantes também. Cresceu nos Estados Unidos e construiu sua carreira política a partir do ativismo comunitário e da educação. A sua eleição em 2025 teve grande repercussão internacional por representar uma virada geracional e simbólica na política da cidade. Durante a campanha e no discurso de vitória, Mandani defendeu pautas como custo de vida, moradia acessível, justiça social, combate à desigualdade, direitos de imigrantes e fortalecimento de serviços públicos, afirmando que Nova York deveria continuar sendo uma cidade de acolhimento e diversidade. Já no discurso de posse, realizado no City Hall, que é a prefeitura, o novo prefeito reforçou que os temas de unidade, inclusão e responsabilidade social, ele reforçou esses temas, prometendo governar para todos os bairros da cidade e destacando o papel de Nova York como símbolo global de pluralidade, mesmo em um momento de forte endurecimento das políticas federais de imigração. Ele falou isso, a questão de que vai governar para todos os bairros, porque ele, se eu não me engano, é do Queens, então o pessoal ficou dizendo, será que ele vai governar só pelo Queens e tal? Só que assim, gente, no discurso dele de vitória, ele atacou diretamente o Trump, tá? Dizendo que a melhor maneira de destruir aí ele chamou, palavras dele, um criminoso, é a cidade que o fez crescer, o derrubar. Ele foi bem assim, e disse que esse tipo de gente não é bem-vinda em Nova York. É porque o Trump tem até Trump Tower, se eu não me engano ainda tem nos Estados Unidos. Realmente foi uma grande festa a vitória do Mandani, e por causa disso tudo, né? Ele é imigrante africano, o pai dele também, a família dele também, e ele venceu. E ele é muçulmano, tá, gente? Então, durante a campanha dele, o pessoal começou a colocar as imagens dos atentados terroristas de 11 de setembro, dizendo, Nova York, vocês estão querendo que isso aqui aconteça de novo mesmo, né? O povo pegou bastante pesado aí com o Zoran Mandani, o novo prefeito de Nova York. Realmente, gente, Nova York é uma cidade que você vê todo tipo de gente, de todos os lugares do mundo. É muito parecido com Toronto também, com o Canadá no geral, tá, gente? Nas grandes cidades, pelo menos. Porque a presença de imigrantes é massiva. E, assim, você escuta idiomas de todos os lugares do mundo em Nova York. Então, assim, é uma cidade realmente multicultural, multiplural, incrível, maravilhosa mesmo. Eu fui conhecer há pouco tempo pela primeira vez, fiquei encantado. Tem até o vídeo de lá que tem 3 horas de gravação, que até hoje eu não editei. Inclusive, se você quiser ver o vídeo de Nova York, eu fui para a Estátua da Liberdade, para o Museu da Madame Tussauds, no dia do meu aniversário, que foi 28 de dezembro. Não foi desse ano não, tá, gente? Foi do outro ano, talvez até do outro. No show do Rei Leão na Broadway, o musical. Eu fui no World Trade Center, eu fui no Museu do 11 de Setembro, eu fui no Central Park, eu fui no Empire State, eu fui a todos os lugares. E o vídeo é interessante, mas ele tem bastante coisa para editar. Até hoje eu não consegui, não tive tempo. Se vocês quiserem ver, vocês me avisam aqui no comentário que eu edito. E aí eu posto. Vocês não vão se importar de ser num outro momento não, né? E eu falei da semelhança do Canadá, né, com Nova York nessa questão de imigrante. A gente vai começar a falar sobre o Canadá. Eu quero te lembrar e pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo, tá? Comenta o que você já achou até aqui sobre a questão dos Estados Unidos. Você tem familiares nos Estados Unidos, amigos nos Estados Unidos, conhecidos? Porque eu tenho, e eu fico muito preocupado com essas pessoas por causa de tudo que a gente está vendo acontecer. Eu fiquei bastante assustado com toda a movimentação do ICE nos Estados Unidos. Essa situação deles terem assassinado essa mulher é gravíssima. Aconteceram mais coisas, tem acontecido mais coisas. É tiro na cara de padre, de reverendo, né? É gente sendo arrastada, é gente tendo ataque que tem paralisia, sendo arrancada de dentro do carro. É enfermeira nascida nos Estados Unidos, cidadã estadunidense, sendo arrancada de dentro do carro. Existe a polêmica que diz que o cidadão estadunidense não tem a obrigação de comprovar o seu status imigratório, já que ela não é imigrante, né? Que não existe uma lei que obrigue essas pessoas a fazerem isso, então tem todo um conflito nesse assunto, que tem leis que dizem que a privacidade dos cidadãos estadunidenses tem que ser preservada, e não tem uma lei que obrigue-os a ter que se identificar se são imigrantes ou não. Existem leis que, se tem uma parada policial, você tem que se identificar. Agora, por motivos imigratórios, não tem nada que diga
isso, a não ser que essa pessoa seja alvo de algum tipo de investigação ou suspeita de obstruir alguma coisa. Eu fui atrás para pesquisar isso e realmente não tem uma lei que os obrigue, mas também não tem uma lei que diz que eles não têm que se identificar, entende? Então isso é uma grande polêmica, isso assusta muita gente e a gente sabe que muitas dessas pessoas que são barradas têm uma característica específica. No caso de Minneapolis, a gente está vendo no caso da Nicole, da Renee Nicole Good, essa moça que foi morta, ela é branca, tudo isso que a gente sabe que infelizmente os Estados Unidos, as pessoas que são racistas, elas meio que deixam de observar essas pessoas como suspeitas de serem imigrantes por causa disso. Eles normalmente vão atrás de pessoas que têm outra cor de pele, ou cabelo, ou que têm sotaque, etc. Até um rapaz, eu também já falei aqui no Web News, cidadão nascido nos Estados Unidos, ex-combatente inclusive, né, um veterano, estava indo trabalhar e eles tiraram ele do carro e prenderam, ele ficou 7 dias preso justamente porque a cor da pele dele não era branquinha, do jeito que alguém disse que teria que ser, digamos assim. Então a situação está realmente caótica, infelizmente, né? Então eu fico muito preocupado. Mas você conhece pessoas que estão lá? Como é que tá? Tá tudo bem com eles? Eles já têm a situação de imigração deles resolvida? Se não tem, não conta pra gente também aqui não, porque vai saber quem que vai ver isso aqui, né? Pois é. E aí a gente tem então o Canadá, né, gente? Home, minha casa. E a gente vai começar a falar do Canadá. E vai começar a falar sobre um assunto que inclusive mexe muito com o que eu faço, que é a questão de educação, tá? Que é sobre o fim da necessidade, né, de ter a POL ou a TOL para quem quer fazer mestrado ou doutorado. Ou seja, é uma das mudanças mais importantes para quem quer estudar no Canadá. O que é a POL? POL, P-A-L, que significa Provincial Attestation Letter. É uma carta da província que diz assim, ó, essa vaga de estudante está autorizada dentro da cota que a gente tem, ou do limite que a gente tem anual. E a TOL com T é Territorial Attestation Letter. Porque no Canadá nós temos províncias ou territórios, nós não temos estados, tá? Então é literalmente uma carta de atestado da província ou carta de atestado do território, tá? E aí, como que era antes, gente? Quase todo estudante internacional precisava dessa carta para pedir o Study Permit. Isso eu estou dizendo de 2024 para cá, tá, gente? Quando começou a ter isso. Porque não tinha antes não, tá? O que mudou? Deixa eu explicar isso até aqui. Estudantes que vão para outros tipos de curso, aí agora a gente já entendeu que a partir de 1 de janeiro de 2026, mestrado ou doutorado em universidades públicas, os estudantes internacionais que querem estudar lá não vão mais precisar da POL ou da TOL. Até então, todos precisavam, né, depois de várias mudanças, idas e vindas nesse procedimento, de 2024 para cá começou a ser necessário isso, que é o quê? Quando você vai aplicar para um visto para estudar no Canadá agora, você precisa ter um visto de estudante, tá? Você precisa que a província te autorize aplicar para esse visto. Ou seja, é necessário uma aplicação primeiro para ter a POL ou a TOL, e depois que você tiver essa carta, é que você coloca na aplicação do seu visto junto com a carta de aceitação da instituição de ensino para onde você quer ir. Porque aí você está aplicando para um visto de estudante. Nessas mudanças todas que aconteceram de 2024 para cá, o governo determinou que cada província ou território vai ter uma quantidade determinada de estudantes internacionais. Ou seja, uma quantidade determinada, uma cota, vamos chamar assim, né, um pacote com um número X de vistos de estudantes que podem ser emitidos, né, aprovados para cada província. E com isso, cada província, então, porque cada província administra seu sistema de educação, foi administrar, então, como que elas iriam dividir essas quantidades. Então, eles decidiram quantas instituições de ensino receberiam isso. Foi quando, inclusive, a província de Ontário determinou que nenhuma instituição, college privado, college, não é universidade, tá, gente? College privado, no nível vocacional, ou técnico ou profissionalizante, nenhuma em Ontário receberia nenhuma POL por 2 anos, que inclui inclusive 2026, tá? Então estudantes internacionais não podem fazer um college privado em Ontário, pelo menos até o final de 2026. Eu acredito até que eles vão estender isso, tá? Mas não mudou para college público e universidades, sejam privadas ou públicas, tá, gente? Então o que aconteceu? As províncias determinaram assim, bom,
o college, sei lá, o George Brown College, no caso de Ontário, vai ter tantas PAUs liberadas para eles, tantas permissões de estudos que eles podem receber, ou seja, tantos estudantes internacionais. Então o que mudou foi isso. Por isso que agora tem que ser ainda com mais antecedência ainda para aplicar, para estudar no Canadá, já se o curso for um curso que vai durar mais de 6 meses, porque aí depende de fato de ter uma PAU ou uma TOL, se for num território que você for estudar, porque corre o risco de não ter vaga. Simplesmente não ter mais vaga, porque o governo não vai deixar. Então, cada instituição de ensino vai ter uma quantidade de estudantes. Isso foi determinado pela província, porque a província recebeu do governo federal uma quantidade específica de vistos de estudantes, resumindo, para cada ano, tá? É isso que aconteceu. Então, o que mudou agora para 2026? O IRCC, que é o Immigrants Refugee Citizenship Canada, que é o Departamento de Imigração do Canadá, determinou que estudantes de mestrado e doutorado em universidades públicas, tá? Então, os nossos estudantes aí que estão indo para universidade privada que precisaram receber a PAU ou a TOL, é isso mesmo, privada continua, tá? Pública. Não precisam mais da PAU ou da TOL. Além disso, eles ficam fora do limite nacional de permissões de estudo, tá? Ou seja, essa quantidade aí que eu falei de permissões de estudos, quem for estudar em doutorado ou mestrado em universidade pública não entra dentro dessa cota, está fora disso. Ou seja, está bem mais tranquilo. E o que faz o quê? Sobrar mais vagas, então, permissões de estudo, né, para as outras instituições de ensino, no caso aí universidades privadas ou colleges públicos ou privados, onde se puder estudar em college privado, tá? Porque essa questão de college privado, college, gente, não é universidade. Universidade privada em Ontário continua ok, é college privado. Em Ontário não dá, mas em British Columbia, onde está Vancouver, dá, tá, gente? Eu falo muito desses dois porque é onde tem mais demanda realmente para estudante internacional querendo college privado, tá? E quem que é afetado com isso? Estudantes que querem fazer mestrado ou doutorado em universidades públicas, né? Então, isso é uma grande vantagem e é válido para todas as aplicações de 2026, tá? A partir já agora, de início de 2026, já tá assim. Isso é uma boa coisa, viu, gente? Esse link tá na descrição do vídeo, vocês podem ver ali todos os detalhes, tá, gente? Ó, mas tá aqui, isso aqui é o anúncio oficial. Olha aqui a quantidade, gente. Tem tudo aqui, inclusive quanto que foi determinado para cada província, tá? Vale muito a pena dar uma olhada. É bem bom para você entender até o porquê dessa urgência disso tudo, tá? Eu vou até aproveitar, gente, para falar, se você quer estudar no Canadá ou em algum outro dos países que a gente está falando aqui, você pode entrar em contato com a Build Education, que é a minha consultoria de educação no Canadá. Nós éramos antes a Studo Education, mas de 2024 para cá mudamos de nome, tá? Nós somos a Build Education. Nós podemos te orientar sobre tudo. Você pode escanear esse QR Code que vai te levar para o WhatsApp, mandar para esse e-mail ou para esse número de telefone que está na tela, tá bom? E lá vai ter uma pergunta automática no WhatsApp, por exemplo, perguntando onde que você quer estudar, por quê e tá bom? Vai ser um prazer atendê-los na Build Education. E essa não foi a única coisa que mudou no Canadá não, tá, gente? Então isso aí foi para estudante internacional querendo fazer mestrado ou doutorado, mas tem mais coisa que mudou, que foi o seguinte: no dia 19 de dezembro de 2025, várias mudanças foram anunciadas pelo Departamento de Imigração, tá? Eu vou começar por essa aqui, que é a pausa do Startup Visa, mas eu vou explicar o que é. O Startup Visa é um programa federal do Canadá, não é um programa da província, tá? Porque tem programas federais e tem programas provinciais ou dos territórios. Esse programa serve para empreendedores estrangeiros que querem criar uma empresa inovadora no Canadá. E como que funciona? O empreendedor, ele precisa ter uma ideia de um negócio, uma ideia inovadora, e precisa convencer uma organização aprovada pelo governo, né, uma incubadora, um fundo ou um investidor. Precisa também receber uma carta de apoio e precisa aplicar para residência permanente através desse programa. E qual que era o problema, gente? A explosão de pedidos, né? Tava com um backlog enorme, então tinha muitas aplicações que nem tiveram como ser tratadas, então processadas. Então acumularam aplicações e o governo deu conta, e muita gente que por muito tempo esperando. E também o uso do programa apenas como atalho imigratório.
Eu vi isso como uma crítica, mas eu não entendi, mas não é meio que para isso? A pessoa não está querendo imigrar? Aplicando para residência permanente? Mas enfim, né? Então, o que o Canadá fez? No dia 19 de dezembro passado, 2025, o governo disse: vamos pausar e reorganizar a imigração de empreendedores. Permissões de trabalhos opcionais, que são work permits opcionais, do Startup Visas desse programa, né, foram cortados. Elas foram cortadas. E as novas aplicações foram suspensas. Tem uma promessa aí de um novo modelo em 2026, só que não falaram nada de quando em 2026 que eles vão anunciar isso, tá? E quem é afetado com isso, né, gente? Os empreendedores estrangeiros, as pessoas que planejavam usar esse programa como caminho rápido para ter residência permanente. Então, esse programa foi um programa que foi pausado agora, então está sem data prevista para poder voltar, mas esse link está na descrição do vídeo para vocês conferirem. E essa não foi o único programa que teve uma interrupção não, tá, gente? O Canadá também interrompeu o Home Care Worker Pilot. O que é isso? Ele é o seguinte, é um programa de cuidador doméstico, né? Que são pessoas que trabalham cuidando de idosos, cuidando de crianças, cuidando de pessoas com deficiência dentro das residências. Então, é para esse tipo de trabalho que esse programa existe, né? Só que não existe só um programa, tá? O governo do Canadá teve vários programas para essas áreas profissionais ao longo dos anos. Os mais recentes eram o Home Child Care Provider Pilot, ou seja, um programa piloto, e o Home Support Worker Pilot. E eles permitiam o quê? Trabalhar no Canadá, depois aplicar para residência permanente, porque aí você acumulava experiência de trabalho válida para uma área que eles então consideram como elegível para imigração e aí aplicar para residência permanente. E o que deu errado? Bom, a demanda também maior do que as vagas. As esperas de anos e as pessoas presas num limbo imigratório. Então, isso que causou isso tudo. Então, aí no dia 19 de dezembro, o Departamento de Imigração anunciou que nenhum novo pedido seria aceito e que a reabertura que estava prevista foi cancelada. Todos esses pilotos foram afetados. Então, assim, cuidadores estrangeiros, famílias canadenses que contratariam essas pessoas também foram, né, prejudicadas. Pessoas esperando a residência permanente por esse programa aí também foram afetadas. Tá mudando bastante coisa em muitos lugares, né? Aí na descrição do vídeo você pode conferir esse anúncio oficial, tá aqui, ó, 19 de dezembro. É sempre bom ler aqui no final, ó, gente, data da modificação. 19 de dezembro de 2025. Eles colocam sempre o contrário, tá? Dia, mês, ano, de trás para frente, tá? Vocês podem conferir aí na descrição do vídeo. Pois é, e aí ainda no dia 19 de dezembro, mais informações, gente, que é o quê? Eles alteraram o PRRA para iranianos. Eu vou explicar. PRRA significa Pre-Removal Risk Assessment, que seria a avaliação de risco antes da deportação. É a última checagem antes de deportar alguém. O Canadá pergunta, se mandarmos essa pessoa de volta, ela corre o risco de morte, de tortura ou de perseguição? Então é a última checagem antes de decidir. Eles checavam isso antes de decidir se mandava a pessoa de volta deportada para o seu país de origem ou não, tá? Como que era antes? Normalmente, se a pessoa teve o pedido de refúgio negado, pronto, ela teria que ser... Né, ela tinha que esperar 12 meses antes de pedir para essa avaliação acontecer. Ó, pediu refúgio e aí negaram. Aí ela tinha que esperar 12 meses para então pedir essa avaliação desse PRRA. É PRRA mesmo a sigla? É PRRA. Por que eu fui fazer isso? Pre-Removal Risk, PRRA, Pre-Removal Risk Assessment. Então, a pessoa tinha que, depois, se ela tivesse o pedido dela de refúgio recusado, negado, ela tinha que esperar 12 meses para poder pedir, então, esse PRRA, para pedir essa avaliação. O que mudou em 12 de dezembro de 2025? Por causa da piora grave da situação do Irã, o Canadá decidiu abrir uma exceção somente para eles, só para os iranianos. Então, esses iranianos
que tiveram decisão negativa entre 20 de dezembro de 2024 e 19 de dezembro de 2025 não precisam esperar os 12 meses. Eles já podem pedir o PRRA imediatamente. Aí o que será avaliado? O governo vai analisar, então, caso a caso, o risco de prisão política, o risco de perseguição, de violência estatal, a situação atual dos direitos humanos no Irã. Então eles vão olhar isso tudo. Isso não garante permanência automática, tá, gente? É apenas o direito de pedir a avaliação. Pelo menos eles vão ter que ficar esperando. Tipo assim, eles vão sair do limbo. Sem resposta, sabe? Sem poder nem aplicar, na verdade, para serem avaliados. Quem que é afetado? Só cidadãos iranianos, tá, gente? Somente quem está em processo de deportação. Essas pessoas elas já tiveram a recusa do pedido de refúgio. Essas aí que podem já, não vai ter que esperar 12 meses. É um jeito do Canadá ajudar aí essas pessoas de alguma maneira, elas não precisarem esperar por tanto tempo, né? O Canadá ele tem essa coisa humanitária realmente, tá, gente? Até levanta críticas sobre investimento nos refugiados e tal, de usar esse dinheiro para os cidadãos, etc. Mas o Canadá mantém essa visão humanitária mesmo de socorrer pessoas. Inclusive, isso traz essa outra notícia que eu vou falar do Canadá também, sobre alterações na reunificação familiar de ucranianos. Outro povo também que está se lascando com o que está acontecendo com guerra, né, gente? O que é isso? Depois da guerra na Ucrânia, depois que começou, né, o Canadá criou programas especiais para ajudar ucranianos. Um desses programas se chama Ukrainian Family Reunification Pathway, que seria o caminho de reunificação familiar para ucranianos. Ele serve para ucranianos que têm familiares no Canadá. Então, exemplos de familiares: pais, filhos, cônjuges, irmãos, avós, e então essas pessoas, né? E como que funciona na prática? Primeiro, o ucraniano aplica para residência permanente, né, que é o PR, que é o PR, por esse caminho. 2. Enquanto ele espera a resposta, que pode demorar meses ou até anos, ele precisa continuar legal no Canadá, com status legal. E é aí que entra o problema. Muita gente já tinha aplicado para residência permanente, mas o visto temporário estava vencendo. E aí eles correm o risco de ficar sem status legal no país. Aí o que muda então agora, dia 16 de janeiro, tá, gente? Que foi agora o anúncio, tem 4 dias. O governo disse: essas pessoas podem estender ou restaurar o status temporário enquanto aguardam a decisão final. Ou seja, elas podem renovar o visto de estudo, renovar o visto de trabalho, pedir a Open Work Permit, que é a permissão de trabalho aberta. E assim, mesmo que o pedido de residência permanente ainda não tenha sido aprovado, elas podem fazer isso, tá? Elas estão esperando, né? Enquanto você espera, você tem que manter um status. Então agora eles liberaram para essas pessoas. E aí afeta quem, né? Não favorece, no caso, né? Os ucranianos, somente quem aplicou para reunificação familiar, tá? Tem um programa para isso, então é para essa finalidade. Não afeta brasileiros. Eu achei a notícia importante, por quê? Para que nós possamos entender como que funciona a cabeça do Canadá, sabe? A gente sabe que todo lugar tem problemas e tudo isso, mas eu acho legal também a gente entender um pouco das coisas que acontecem. Aí existem várias coisas, tá, gente? Então quer dizer que a gente teve bastante notícias ruins ali sobre os Estados Unidos, o Canadá maravilhoso e tal, não sei o quê. Gente, acontece um monte de problema também, tá? Tem muito refugiado que acaba não encontrando... Eu não vou falar refugiado, que eu posso falar besteira, mas tem muitas pessoas que entram ali aprovadas pelo governo por uma situação de vulnerabilidade nos seus países de origem, que estão comendo o pão que o cão amassou, entendeu? Por causa das dificuldades de tudo, de emprego, de língua, de tudo isso, pessoas que realmente se sentem abandonadas. E assim, tem muita gente, inclusive, tem umas grandes polêmicas que a gente viu até de barracas espalhadas pelo país, em Toronto, grandes cidades, pessoas ali morando em barracas realmente desesperadas e muitas delas, inclusive, sendo refugiadas, tá? Então isso também acontece, tá? Para não ficar parecendo, só fala bem do Canadá, né? E até também, para não ficar falando muito bem do Canadá o tempo inteiro, essa questão de visto, de estudante, que é a área que eu trabalho, inclusive, tá uma chatice dos detalhes, só que existe uma mentira nessa história, que tem pessoas dizendo que o sonho canadense acabou, porque agora o estudante não pode ir. Isso é mentira. Tá mais chato.
tem mais regras. No caso, se padronizando com muitos países que sempre foram desse jeito e ninguém metia o pau falando, tá? O Canadá simplesmente se colocou ali bem parecido com eles, mas existe muita mentira de gente que, sei lá, porque tá falando que o sonho acabou, que o Canadá acabou, que não sei o quê. O que aconteceu é, de fato, o Canadá tornou um pouco mais difícil, filtrando melhor e exigindo mais explicação do seu plano de estudos, tá? Que, na minha opinião, é importante, já era importante. Pelo menos nós da Build Education, e antes, enquanto éramos a Estudo Education, sempre deixamos bem claro para as pessoas a importância do plano delas de educação no Canadá ficar bem claro o tempo todo. Desde o momento que ela fosse aplicar para o visto. Para ela entender, você tem certeza do curso que você quer? A gente está te falando sobre esse curso. É isso que você quer? Você entendeu para que ele vai servir? É claro que aí entra a minha formação, né, gente? Eu sou formado como consultor de imigração aqui no Canadá, mas eu não quis atuar na área, eu não tenho a licença e eu não ofereço serviços de visto e imigração. O que acontece quando... Eu vou aproveitar que eu estou falando isso e fazer minha propaganda. O que acontece quando as pessoas entram em contato com a Build Education, no caso do Canadá, e tem um plano de imigração e vão usar o meio da educação para isso, é que por eu ter esse conhecimento, a minha pesquisa, a nossa pesquisa para esses cursos, para essa instituição de ensino, para oferecer para essas pessoas, ela vem com esse cunho aí de que eu tenho esse conhecimento, então a gente não vai te oferecer uma coisa que não vai de encontro àquilo que você tem como expectativa. Então, assim, o Canadá ficou mais difícil, digamos assim, mas ele filtra aí as pessoas. Então, assim, sim, tem uma pegada humanitária, sim, apoia muita gente, sim, investe muito dinheiro, inclusive, na Ucrânia, o que traz muita polêmica, por causa de outras situações e problemáticas que já tem no próprio Canadá. Então, isso tudo é muito bonito, mas existem, sim, dificuldades, problemas, exigências e tal também, tá, gente? Então, assim, sobre o Canadá, essas notícias foram as notícias e os ucranianos, então, aí tendo um pouco mais de consolo para esse pessoal que está no Canadá e querendo manter suas famílias reunidas. E você tem vontade de estudar no Canadá? Conhece pessoas, além de mim, que moram no Canadá, que estão aí em processo de imigração, express entry, etc, etc? Comenta aqui o que você acha, sua opinião sobre o Canadá, as coisas que você tem percebido, se você tem vontade de ir, de vir para cá, se você tem vontade de vir estudar. Inclusive, se for para estudar, já sabe, entre em contato com a Build, tá? E a gente vai começar então, gente, a falar da Europa. Tem bastante coisa, né, gente? Porque desde o dia 14 de dezembro de 2025, para atualizar, ou seja, tem mais de um mês, e eu tive que filtrar, peneirar para pegar as principais notícias, viu? O que está acontecendo lá, gente? No dia 19 de dezembro de 2025, começaram a circular reportagens mostrando atrasos e filas enormes em aeroportos europeus por causa do Entry-Exit System, que é o EES, ou EES, né? Que é o sistema de entrada e saída. Aqui é importante acertar a informação, tá? O EES, esse sistema, não começou em 14 de dezembro, tá? Ele começou a ficar já operacional no dia 12 de outubro de 2025 e está sendo implementado gradualmente nas fronteiras externas do espaço Schengen. Como que era antes, gente? Era carimbo, né, gente? Carimbo no passaporte, na entrada e na saída. E agora fica o registro digital da viagem, né? E no primeiro uso, a coleta biométrica. E a coleta biométrica é o quê? É imagem facial e, em muitos casos, até impressões digitais, tá? E por que tá dando problema, tá dando fila, gente? Porque esse primeiro cadastro biométrico leva tempo e exige assim, um equipamento específico, né, e um pessoal treinado para fazer esse atendimento. E a implementação ainda está em adaptação. A própria União Europeia afirmou que o sistema deve ficar totalmente operacional até 10 de abril de 2026. Então, esse link é o link do próprio site mesmo, do sistema do Entry Exit System. Vocês vão poder conferir aqui todos os detalhes, está na descrição do vídeo, tá, gente? E lá na descrição do vídeo também tem um link de notícia da confusão, tá? Dos aeroportos. E confusão tanta, gente, que Portugal não tá gostando disso, não.
não está gostando disso, e no dia 30 de dezembro, ou seja, final de ano, caos instaurado nos aeroportos do mundo inteiro, Portugal tomou uma decisão que virou notícia. O governo anunciou que iria suspender imediatamente e por 3 meses a aplicação desse sistema de entrada e saída no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por causa de congestionamento e filas no controle de fronteira. Ou seja, enquanto a Europa está implementando o sistema, Portugal disse na prática, no aeroporto de Lisboa a gente precisa de um freio temporário para conseguir ajustar estrutura, equipamento e equipes. E o anúncio não foi rumor, tá? Ele está no site oficial do governo português, que é esse site aqui, ó. Engraçado que eu coloquei, por causa do computador, né? Ficou a tradução em inglês. Bom, cliquei ali em português, não trocou, mas o site oficial está aqui. E eles realmente tiraram o sistema, gente. Atrasou demais. Ih, fui apertar alguma coisa aqui. Bom, mas esse é o site do governo, tá? Ó, eu fui clicar em português, trocou a matéria. É bom que vocês já sabem, tem aqui o site. E o site, de fato, está na descrição do vídeo, tá? Para vocês poderem conferir. Eles não quiseram deixar lá, não. Deu confusão, né? Deu confusão, minha gente. Voltei aqui para a notícia, ó. Vocês vão poder... É curtinha, tá, gente? Eles ficaram irritados, tipo assim, não, aqui não, atrapalhou. Imagina o povo que trabalha, gente. Eu trabalhei em aeroporto já, meu Deus, Deus me livre. Deve estar um caos, um caos, um caos. Você foi? Já foi para a Europa esses dias aí, nesse tempo? Como é que tá? Como que foi a sua entrada, a sua saída? Ou você conhece alguém que foi? Porque lá em Portugal, gente, tem mais coisa acontecendo, tá? Aí agora, no caso, a França. Isso aqui foi publicado no dia 18 de dezembro de 2025, tá, gente? Deixa eu colocar num lugar melhor aqui. Vamos colocar aqui. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, o governo da França passou a exigir que estrangeiros que queiram obter residência de longo prazo ou naturalização, né, no país passem por um exame cívico obrigatório antes de concluir o processo. Esse exame foi criado com base na Lei de 26 de janeiro de 2024, que tem como objetivo fortalecer a integração de quem vive na França. E quem que é afetado, né? O teste ele não é para todos, tá? Mas é obrigatório para quem quer obter naturalização francesa, ou seja, se tornar cidadão francês, obter uma uma autorização de residência para vários anos, porque eu não sei falar isso ali em francês, ou obter uma residência de longa duração. Ele se aplica especialmente a nacionais de países fora da União Europeia. E como que funciona, né, esse exame cívico? O formato dele é um teste digital com 40 perguntas de múltipla escolha. Ele tem a duração de até 45 minutos e a pontuação mínima dele é assim: precisa acertar pelo menos 32 de 40 perguntas, ou seja, 80%, né, para poder passar. E a estrutura das perguntas é assim: são princípios e valores da República Francesa, símbolos e princípios constitucionais, organização institucional e política, tipo como funciona o governo e a administração pública, né, da França, direitos e deveres de quem vive na França, elementos de história, de geografia e cultura francesa, situações práticas do dia a dia, tipo assim, educação, trabalho, cidadania ativa, e etc, né? O exame é parte de uma formação cívica de 24 horas, dividida em cerca de 4 dias, que deve ser concluída antes do exame. Tá, gente? A regra passou a valer em 1º de janeiro, já está valendo, gente, de 2026. Ou seja, a partir dessa data, nenhum pedido de residência de longo prazo ou naturalização será concluído sem o certificado de aprovação do exame cívico. Agora é importante, o que não mudou, tá, gente? Renovações de autorizações de residência já concedidas não exigem um novo exame, tá? Pessoas sob proteção internacional, como refugiados, também não serão obrigadas a fazer o exame. E por que isso é importante, né, gente? Isso tudo que aconteceu. Porque antes de 2026, não havia um exame cívico formal exigido para esses pedidos. Embora houvesse programas de integração como o CIR, que é o Contract... não tem tradução. Deve ser Contrato de Integração à República, né?
E agora a França estabelece um padrão claro e contabilizável do que o estrangeiro precisa saber antes de ser aceito como residente de longo prazo ou cidadão. Só que desde a implementação, o exame tem sido alvo de debate, tá, gente? Porque, assim, apoiadores dizem que que esse exame ajuda a garantir que quem deseja viver ou se naturalizar na França entenda profundamente os valores do país. E os críticos afirmam que a exigência pode representar uma barreira extra para imigrantes com menos recursos ou menos acesso a aulas de francês, porque o exame porque é um exame em francês com nível de compreensão exigido, gente. Então não é facinho de fazer não, tá? Então, tem mais detalhes aqui, tá, gente, no link que tá na descrição do vídeo, que é esse aqui. Tem ali que vai te levar para outros detalhes, outros manuais, outras informações. Então, se você tá na França, sei lá, você tá querendo ir, como que vai funcionar, dá uma olhada aqui no link que tá na descrição do vídeo. Eu achei essa informação super relevante, porque é uma informação sobre um novo meio de fazer as coisas, né? Uma nova maneira de aplicação para imigrantes na França para 2026. Então eu achei isso fundamental de ser trazido aqui no Web News. A França é tão bonita, né, gente? Você já foi? Eu já fui porque eu trabalhei em navio de cruzeiro, eu de novo, né? Já falei isso milhões de vezes. E aí, por causa disso, eu pude conhecer vários países. E é muito bonito. A história do negócio do cheirinho do povo também é verdade. É verdade que é bonito demais o país, mas é verdade também o negócio do cheirinho, o negócio do banho. É real. E ainda na Europa, gente, a Alemanha. A Alemanha está controlando as suas fronteiras com mais rigidez ali, mesmo sendo do espaço Schengen. Né? Porque esse espaço Schengen, esse Schengen é um acordo, na verdade, que permite que dentro de vários países da Europa você viaje sem passar por imigração como se fosse um voo internacional. Em teoria é como viajar dentro do mesmo bloco. Só que existe uma regra, gente. Em situações excepcionais, um país pode recolocar controle na fronteira por um período limitado. Isso se chama Temporary Reintroduction of Border Control, ou seja, reintrodução temporária de controle de fronteira. E é exatamente isso que a Alemanha está fazendo, gente. A Comissão Europeia lista isso oficialmente e diz que a Alemanha está com um controle interno reintroduzido de 16 de setembro de 2025 até 15 de março de 2026. E a Alemanha justificou o seguinte: o texto oficial fala em ameaças sérias à ordem pública e segurança associadas a altos níveis de imigração irregular, contrabando de imigrantes, migrantes, traficantes de pessoas, pressão do sistema de acolhimento de asilo e impacto da situação de segurança global, incluindo a guerra da Ucrânia e do Oriente Médio, tá, gente? Como que era antes, né? Normal, né? Do Schengen. Eu tenho tanto problema para falar isso. Você atravessava de carro, trem, ônibus de um país desse grupo para outro sem parar, sem fiscalização. Agora você vai poder cruzar a fronteira, mas aí você pode ser que tenha blitz, possa ter que eles queiram checar seus documentos e às vezes até revistam a abordagem dependendo do ponto, tá? E vai afetar qualquer pessoa que queira atravessar fronteiras terrestres para a Alemanha, mas principalmente turistas e estrangeiros, porque eles podem ser questionados sobre documentos e direitos de permanência. Então a Alemanha está fazendo isso aí por causa dessas coisas. É porque tem aquele acordo da Europa, gente, de todos os países juntos se responsabilizarem pela presença de refugiados e tal. Então, pelo que o texto disse, na minha pesquisa, a Alemanha recebeu uma quantidade muito grande e não está dando conta. A demanda está grande. Aí inclui aí a questão da Ucrânia e a questão da guerra no Oriente Médio, né? Eu imaginei, gente, porque o povo está tudo querendo sumir, fugir desses lugares para tentar viver, né, gente? Procurando viver. Não serem mortos, infelizmente, né? Infelizmente é o que está acontecendo. E a gente tem falado, gente, já... A Alemanha eu não conheço não, tá, gente? Conheço a Alemanha, não. Conheço gente que mora lá. Conheço gente de lá, inclusive, também.
E brasileiro que foi para lá, mas não tem contato mais, mas conheço. Mas até que tenho sim. Mas gente de lá também eu conheço. E todo mundo elogia muito assim a Alemanha. É um país muito visado por imigrantes também. Tanto que agora eles tiveram que fazer isso, né? Pois é, né? E aí essa coisa da pessoa poder ir para qualquer lugar da Europa, do espaço Schengen e poder entrar ali, então eles meio que se sentiram sobrecarregados, vamos dizer assim, né? E aí tem o Reino Unido, né, gente, que não é da União Europeia, mas que a gente já vem falando que tem mudado coisas no seu programa, nas suas imigrações e tal. E esse aqui, inclusive, é o site do governo do Reino Unido, tá? Vocês vão poder conferir sobre o que eu vou falar. Que no caso vai ser justamente sobre o que está aqui, ó. HC 1333, que não está dando link mais. Dava antes, eu não sei o que aconteceu. Então eu vou deixar o link dessa página aqui para vocês poderem conferir, tá? No dia 8 de janeiro de 2026, agora logo no início do ano, o Reino Unido passou a aplicar uma série de mudanças importantes nas regras de imigração publicadas no documento oficial chamado HC 1333, que é esse documento que, em algum momento, esse link aqui provavelmente vai voltar a funcionar, né? Ó. Tá? Esse documento não cria um visto novo, mas endurece e reorganiza regras que já existiam, principalmente para trabalho, para estudantes e famílias, tá? E aí entra inglês mais difícil para vistos de trabalho. Uma das mudanças mais importantes foi o nível de inglês exigido. Antes, para vistos como Skilled Worker, Scale Up e High Potential Individual, o nível exigido era B1. Agora, para novos pedidos feitos a partir de 8 de janeiro de 2026, o nível passou a ser B2, que é mais avançado. E quem já tinha o visto antes, gente, não é afetado imediatamente, tá? Essa regra vale principalmente para novos pedidos. Isso torna mais difícil conseguir o visto de trabalho no Reino Unido, especialmente para quem não tem o inglês mais forte, tá? O outro ponto foi que mais responsabilidade para empresas que contratam estrangeiros. O governo também apertou as regras para as empresas patrocinadoras. Na prática, se a empresa errar, fraudar ou não cumprir as regras, o visto do trabalhador pode ser cancelado. Aí o impacto, né, gente? Essas empresas ficam mais cautelosas para contratar estrangeiros, o que reduz oportunidades de trabalho para quem depende de visto. O outro tópico foi visto de estudante e pós-estudo também mudaram. Esse documento também mexeu com a vida dos estudantes. O governo confirmou que o visto de pós-estudo, que é o Graduate Road, vai ser reduzido de 2 anos para 18 meses, ou seja, para 1 ano e meio. Mas isso só começa a valer em janeiro de 2027, tá, gente? Não é agora, não. Pelo menos isso. Ao mesmo tempo, abriu uma exceção positiva. Estudantes que terminarem o curso poderão mudar para o visto de empreendedor, que é o Innovator Founder, e abrir empresa, o que antes era muito limitado. E o impacto é, né, menos tempo para ficar após a formatura, mas mais clareza para quem quer empreender, né? Então, pelo menos isso. O outro tópico foi de regras de recusa e cancelamento de visto que ficaram mais duras. Esse documento, o HC 1333, também reorganizou as regras de recusa e cancelamento de vistos. Antes, as regras estavam espalhadas em várias partes do sistema. Agora, o governo criou um bloco único chamado Suitability, deixando mais fácil negar ou cancelar vistos por comportamento, histórico migratório ou descumprimento de regras. O impacto é menos margem para erro, qualquer deslize pode pesar mais contra o imigrante. Então, esses são os principais impactos, né? O outro tópico foi família, vida privada e trabalho sazonal. Outras mudanças importantes foram, então, a família e a vida privada. Nesse caso, as regras ficaram mais padronizadas, com menos exceções. No trabalho sazonal, o tempo permitido ficou mais curto. O trabalhador precisa ficar mais tempo fora do país antes de voltar. E aí, de impacto, a gente tem mais controle e menos flexibilidade para quem depende de vistos temporários, né? E assim, gente, como tem muita coisa, é muito grande, o documento tem muita coisa, eu coloquei na descrição do vídeo esse link, e é o que eu estou mostrando aqui, porque tem um PDF. Quando você for aqui, isso aqui
ele gera um PDF. Tem um lugar aqui que vai ter o PDF. E é esse daqui do dia 8 de janeiro, tá, gente? Então depois vocês entram aí e vê se já está funcionando para vocês conferirem todos os detalhes sobre o Reino Unido, sobre essas mudanças que vieram a partir do dia 8, tá? Então, novamente, obviamente que eu traria essa informação aqui porque é muito importante. Bom, agora a gente vai caminhando para a última notícia que vai ser muito boa. Tá? Interessante, até eu descobri algo que eu não sabia, que é sobre a Itália. Eu até falei sobre a Itália aqui, talvez uns 2 Web News atrás, foi no ano passado, no final de dezembro, ali no meio, né, na verdade, porque do dia 14 de dezembro para cá, agora que eu voltei com notícias, e eu vou comentar de novo sobre isso que eu falei aqui no final dessa notícia, tá? É sobre a Itália, gente. Porque tem novidade importante, tá? E finalmente com datas bem claras, tá? O governo italiano publicou em seu portal oficial o calendário dos Click Days do Decreto Flussi 2026, que é o programa, gente, que autoriza empresas italianas a contratar trabalhadores estrangeiros de fora da União Europeia. Antes de eu falar dessas datas, é essencial assim que a gente entender o modelo, tá? No decreto Flussi, o trabalhador não se candidata. Quem faz o pedido é a empresa italiana. O que o governo libera são vagas de emprego. Não, desculpa. O que o governo libera não são vagas de emprego, e sim autorizações para que as empresas possam contratar pessoas que elas já escolheram. Entendeu? Ou seja, no Click Day, que é o dia de clicar, né? A empresa entra no sistema do governo, dizendo basicamente assim: governo, eu quero usar uma dessas autorizações para contratar essa pessoa aqui, para essa vaga aqui. E eles falam que tem uma corrida, né? Uma corrida, mas por que é uma corrida? Porque o número de autorizações é limitado. Existem mais empresas do que autorizações disponíveis. E quem registra primeiro fica com a cota, ou seja, fica com a vaga, né? Então é o seguinte, gente, basicamente é assim, eu demorei para entender isso, até para eu poder pôr no texto, falei, nossa, não entendi nada. É assim, o governo fala assim, vai até ser o caso do que aconteceu dia 12 de janeiro. Vamos liberar tantas vagas para a área de agricultura. Nós vamos autorizar, não vagas, desculpa. Nós vamos autorizar tantas contratações de profissionais estrangeiros para a área de agricultura. Então é tipo assim, uma cota de permissões para as empresas contratarem pessoas. Aí o que acontece? Fora desse sistema aí do governo, as empresas então vão recrutar essas pessoas, seja da maneira que for, e vão decidir entre si ali e vão encontrar os candidatos que elas querem. Quando o dia chegar, como aconteceu no dia 12 de janeiro agora, a empresa vai chegar ali no sistema e vai ver, o governo diz que tem, sei lá, 1.000 vagas, e vai tentar usar uma dessas vagas para usar essa autorização, essa vaga, para essa empresa contratar a pessoa que ela quer. Entendeu? Então, quem fica ali na fila para tentar pegar um lugar é a empresa. A empresa fala assim, eu quero usar essa permissão do governo para eu contratar a pessoa que eu quero. O governo liberou 40.000 permissões. Eu quero uma dessas aí, ou 10 dessas aí, ou 1.000 dessas aí, para contratar essas 1.000 ou 10, ou seja quanto for as pessoas que eu já tenho prontas aqui para eu contratar. É assim que funciona. E aí no dia 12 de janeiro, a gente vai falar então agora das datas oficiais para esse Click Day. Click Day por quê? O povo da empresa entra lá desesperado e vai clicar para tentar preencher o mais rápido possível, tá? Inclusive acaba em minutos, tá, gente? Pelo que eu vi. No último dia 12 de janeiro de 2026, às 9 horas da manhã, foi trabalho agrícola sazonal. Então foi o quê? Aconteceu o primeiro Click Day de 2026, nessa data, voltado exclusivamente para trabalho agrícola sazonal. Esse tipo de trabalho inclui colheita, atividades rurais, contratos temporários no campo, essas coisas, né? Esse Click Day usou partes das autorizações previstas no decreto Flussi de 2026 para 2028,
que inclusive no total prevê 497.550 autorizações em 3 anos, distribuída entre diferentes setores. Como que acontece todos os anos, as autorizações, elas vão muito rápido, tá? Todo ano vai muito rápido, acaba muito rápido, em poucos minutos, e às vezes demora horas, mas são pouquíssimas horas. A próxima data, gente, é dia 9 de fevereiro de 2026, às 9 da manhã. E a área vai ser turismo e hotelaria, tá? Ele já confirmou esse próximo dia aí de Click Day, o governo já confirmou, tá? Então, às 9 da manhã, será aberto o sistema para trabalho sazonal no setor de turismo e hotelaria. E aí inclui hotéis, restaurantes, resorts, serviços ligados a turismo e tal. E o funcionamento é o mesmo, tá? As empresas já entram com o trabalhador escolhido e disputam as autorizações disponíveis para esse setor. É interessante, né? Aí, gente, no dia 16 de fevereiro de 2026, às 9 horas da manhã também, acontece outro Click Day, dessa vez para trabalho subordinado não sazonal. Aí aqui entram empregos de médio e longo prazo, contratos mais estáveis, setores que precisam de mão de obra contínua. E esse é um dos Click Days mais disputados porque oferece maior estabilidade para quem consegue a autorização, né? E aí, gente, tem também, no dia 18 de fevereiro de 2026, também às 9 da manhã, o sistema será aberto para assistência familiar dentro de cota, tá? Ok, vou explicar. Esse tipo de autorização é voltado para quem? Cuidadores de idosos, cuidadores de pessoas com deficiência, apoio familiar em residências, é para isso. E é importante o seguinte, gente, tá, esse vai ser que dia? Dia 18, né, que eu falei? Deixa eu só olhar aqui, vai ser o dia 18? Dia 18 de fevereiro, também às 9 da manhã. E assim, tem vários dias durante o ano, né, o governo ele vai anunciando no link que tá aqui, olha lá, gente, tem aqui inclusive, ó. Tem aqui, ó, as datas, ó. Se troca o idioma ali, tá em algum lugar, eu acho que dá para trocar. Se não trocar também, põe aí, copia e cola no tradutor. Mas tem as datas aqui, tá vendo? Dá para vocês conferirem como que funciona, todos os detalhes de tudo isso. E tem vários Click Days assim por ano, tá, gente? O decreto Fluxo não tem apenas um dia no ano para fazer isso, tá? Ele pode acontecer em vários momentos separados. Aí é sempre por setor de trabalho, por contrato, por tipo de trabalho, né? E é sempre de acordo com a decisão do governo. As datas não são fixadas todos os anos e podem mudar conforme a necessidade da Itália. Um ano pode priorizar a agricultura, no outro pode ser que eles priorizem turismo, no outro trabalho permanente. Então nada é garantido, nada é padronizado, digamos assim, né? E nem automático. Aí, gente, tem que tomar cuidado com o seguinte, tá, gente? É assim. Esse sistema gera muita confusão e muitos golpes, especialmente fora da Itália. É importante prestar atenção no quê? Não existe inscrição individual no Fluxo, tá, gente? Não existe vaga garantida e não existe banco de candidatos do governo. O governo italiano não valida intermediários estrangeiros. Então, assim, cuidado com isso. Sem empresa italiana real, não tem pedido, não existe autorização, não existe visto, tá, gente? Então, assim, cuidado, porque eu já vi, quando eu fui pesquisar, agências garantindo, que eu te ponho no Fluxo, que não sei o quê. Cuidado com isso, tá? Então, resumindo, em 2026 a Itália organizou vários Click Days do decreto Fluxo, começando com a agricultura em janeiro e seguindo em fevereiro com turismo, trabalho não sazonal e assistência familiar. E nesse sistema, a empresa, novamente vou explicar, nesse sistema a empresa escolhe o trabalhador antes e disputa apenas a autorização do governo no Click Day. As autorizações são limitadas, acabam muito rápido e só quem consegue pode seguir com o pedido de visto. E aí é o seguinte, e essa aqui é diferente daquela outra notícia que eu até comecei a falar agora e que eu já tinha dado aqui no Web News, sobre a questão de facilidades para oportunidades de trabalho para descendentes de italianos, tá?
tem uma relação apenas para dizer que isso não se trata do sistema Flussi, tá? Do decreto Flussi. São assuntos relacionados só por isso, mas com políticas de imigração bem diferentes. É porque no final de 2025, eu até publiquei aqui no Web News, a Itália editou um decreto que cria uma forma nova de tirar visto de trabalho para pessoas que comprovem descendência italiana, incluindo brasileiros que têm antepassados italianos registrados no AIRE. Tá? Essa nova regra permite que descendentes de italianos de certos países peçam visto de trabalho fora do sistema de cotas do decreto Flussi, que é isso que eu acabei de falar. Ou seja, sem precisar disputar vagas nos click days, tá? Desde que apresentem um contrato de trabalho e comprovem a ligação familiar. Os países incluídos são Brasil, né? Argentina, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Venezuela e Uruguai, todos com comunidades italianas muito grandes. Isso significa que para quem se encaixa nessa regra, não há necessidade de disputar vagas nos click days. Na verdade, quem disputa são as empresas, no caso do click days, né? Mas vocês entenderam. Porque o pedido de visto de trabalho pode ser feito independentemente das cotas do decreto Flussi. Ou seja, o decreto Flussi ainda existe e vale para a maioria dos estrangeiros, mas agora há uma alternativa importante para descendentes de italianos que pode eliminar a principal barreira, que é a disputa de vagas. Eu achei super interessante, gente. E quando eu vi essa notícia, eu falei, cara, isso aí vai confundir com o decreto Flussi. Eu acho que eu vou trazer de volta e vou comentar isso. Então aí, na descrição do vídeo vai ter também, tá, gente, esse link também falando sobre essa outra notícia, tá? Porque se eu for fazer o negócio, eu vou fazer o negócio direito, não é? Vou fazer o negócio, eu vou colocar a informação toda. Ufa, né, gente? Tanto de informação, o tanto de notícias, o tanto de coisa que aconteceu no mundo. E olha que tem muita coisa que eu não coloquei aqui, viu? Olha ali, vai dar mais ou menos 1h30 de programa. Mas eu estou feliz que eu consegui trazer isso aqui tudo para vocês. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar você a organizar aí o seu plano de imigração, de viagem, né? Você viu que a Europa como que tá, os Estados Unidos também agora, entrada e saída traqueadas, a Europa também. Então eu queria que o Web News do início desse ano de 2026 fosse realmente iluminando aí o caminho, o seu caminho, né, nessa jornada de imigração, ou de viagem mesmo para o exterior, para passear e tal, para você entender o que está acontecendo. Então, assim, visto de turismo para os Estados Unidos não está cancelado, não está suspenso. Assim como eles fazem checando a entrada, agora eles vão checar a saída das pessoas também. Então isso é muito importante de lembrar. A Europa está fazendo isso, está dando problema, tem fila, tá, gente? Então, cuidado, cuidado não, lembre-se disso, que filas provavelmente vão acontecer na Europa. Em Portugal, por 3 meses, está suspenso nesse aeroporto de Lisboa, essa questão do sistema de entrada e saída, do novo sistema de entrada e saída. Esse sistema já está acontecendo desde 12 de outubro do ano passado, então eles já estão ali com alguns meses de adaptação, mas ainda tem muito problema rolando, tá? O Reino Unido mudou bastante coisa, inclusive para estudantes, então dê uma olhada lá. Ainda sobre estudantes, o Canadá, se você for fazer mestrado ou doutorado, não vai precisar de PAU se for para estudar numa universidade pública, e também não está dentro do limite da cota ali de permissões de estudos para o país, então isso também é uma grande vantagem. E aquelas notícias, infelizmente, muito tristes dos Estados Unidos que a gente viu sobre a questão da violência e de etc., de que aconteceu por lá, né? E o que você achou desse programa? O próximo não vai ter esse tamanho todo, porque não vai ter esse acúmulo de notícias, né, gente? Eu quero te agradecer você que assistiu até aqui. Eu queria muito que você comentasse se você viu até o final. Sei lá, coloca aí uma palavra, Flussi. Flussi. Eu sei que você viu até o final. Mas muito obrigado por assistirem. Curta esse vídeo, por favor. Ele me ajuda muito, a sua curtida me ajuda muito a fazer com que o algoritmo compartilhe, divida e envie o meu canal para mais pessoas. E aí as coisas vão crescendo e vão melhorando para o meu lado também, para eu conseguir investir mais aqui no canal e tudo isso. Eu quero te pedir também para você me seguir nas redes sociais, tá, gente? No Instagram é douglas.ca, no TikTok também, mas aí o O do Douglas é o número 0, e também as redes sociais do canal, que são @imigranteweb, tanto no Instagram quanto no TikTok. E também quero te convidar a seguir o podcast e ouvir também o podcast Imigrante Web, lá no Spotify
e também nas plataformas de podcast da Apple. Lá não vai ter Web News, tá, gente? Lá a gente fala sobre web relatos. Então, o mesmo episódio que eu coloco aqui no canal aos sábados, 12h30, que no último, inclusive, foi sobre o cofundador do Chat GPT, ele sai simultaneamente aqui no canal, no formato de vídeo e no formato de podcast também, e também no formato podcast no Spotify, tá bom? Então lá os episódios são somente os episódios do Web News. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui, obrigado por todo o apoio. Nós nos vemos no domingo com mais notícias, as notícias dessa semana do mundo de imigrante e mundo da imigração, tá bom? Muito obrigado por todo o apoio e até semana que vem. Tchau!